Você sabe o que é sabedoria? Sabe qual é a diferença entre sabedoria, conhecimento e prudência? Você quer ter motivação para ler a Bíblia e encontrar tudo isso na Palavra de Deus? Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort. Seja muito bem-vindo ao meu escritório para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e fica até o final que você vai ter essas respostas para a sua vida. O primeiro tópico da nossa lição é a Bíblia é um alicerce para a vida. O que significa alicerce? Alicerce nada mais é que uma estrutura de sustentação. Esse é o significado da palavra alicerce. Quando dizemos que uma coisa está alicerçada, quando existe uma estrutura que é capaz de suportar o seu peso. Vamos ser um pouco mais práticos nessa palavra. Pense no seguinte, você alguma vez já ficou desestruturado? Já pensou em pedir conta do emprego? Já pensou em trancar a faculdade? Triste por algum motivo? Já pensou talvez até de sair da igreja? Ou pior, já pensou até em tirar sua própria vida? Normalmente, pessoas que pensam assim são pessoas que por algum momento estão desestruturadas. Mas também outras pessoas já passaram por esses momentos e encontraram apoio na palavra de Deus e se sentiram reanimadas ao ler um texto da palavra de Deus. Esta verdade nos ensina, ou este exemplo prático nos ensina que a Bíblia é o nosso alicerce para a nossa vida. A Bíblia ela nos dá essa segurança de que nós vamos chegar no destino que Deus traçou para nós se obedecermos à palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus mesmo foi quem disse, em Mateus capítulo 7, versículo 24, que compararia aquele que ouvia a sua palavra e a praticava, ele compararia com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vinha os ventos, vinha a chuva, dava contra aquela casa e aquela casa não destruía. Assim é a vida do homem prudente. Jesus disse isso. E a Bíblia, então, ela nos dá essa segurança. Veja que não é segurança de que não haverá adversidade. Pelo contrário, Jesus ele diz que haverá. O vento bate na casa, a chuva vai contra a casa, mas ela permanece de pé. A segurança é de que se você ouvir a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, se você tiver uma leitura periódica, diária da palavra de Deus, você vai encontrar segurança para a sua vida e para o seu caminhar. Tanto é verdade que nós temos dois pontos importantes nesse primeiro tópico que nos diz que a Bíblia é luz para o nosso caminho. Interessante o comentário de Warren Wiersbe que ele faz sobre esse texto. Eu passo a ler aqui para você agora. Abro aspas quando Warren Wiersbe vai comentar sobre o Salmo 119, versículo 105, que diz lá, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele diz o seguinte, que o mundo antigo não conhecia iluminação como a que temos hoje. As pessoas carregavam consigo pequenos potes de cerâmica contendo óleo, e a luz dessas lamparinas iluminava apenas o próximo passo do caminho. Não vemos o percurso todo de uma vez, pois quando seguimos a palavra, caminhamos pela fé. Cada ato de obediência mostra o passo seguinte e, por fim, chegamos ao nosso destino. Belas palavras. Assim é a Bíblia. Ela é luz para um povo que anda naturalmente em trevas. O nosso desejo é mau, o nosso coração é voltado para aquilo que não está correto, desde a queda. Então, nós precisamos de luz para o nosso caminhar. A Bíblia também nos dá segurança porque ela é a palavra de Deus imutável. Veja, eu posso afirmar que a Bíblia é imutável tendo a certeza de que ela é inspirada por Deus, por um Deus imutável, que decidiu revelar a sua vontade imutável para o ser humano. A Bíblia também contém promessas imutáveis. Há um corinho que eu gosto muito, um hino da harpa cristã, que diz: de Deus muito firmes são as promessas
falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mais suas promessas brilharão. Que coisa linda! A Bíblia é a palavra de Deus imutável. Por isso a Bíblia ela é atemporal. Por isso a Bíblia é contra a cultura. Por isso a Bíblia ela é válida para todas as gerações aos quais o mundo passou e será para quantas gerações ainda houver daqui para frente. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a vontade revelada de Deus, inegociável, imutável, infalível. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O que é sabedoria? Qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Existem muitas pessoas que possuem muito conhecimento, mas que não são sábias, porque a sabedoria ela reúne o conhecimento prático. A sabedoria tem a ver com o saber, tem a ver com o conhecer. Você precisa de ler livros, você precisa sentar-se com os mais velhos, aprender. Isso faz parte do caminho para a sabedoria. Mas a sabedoria não é apenas conhecimento teórico. A sabedoria, ela envolve algo da experiência prática. A sabedoria envolve o saber lidar com as situações embaraçosas da vida. De repente você observa que o seu navio está afundando em alto mar e você sabe que precisa nadar. Mas você não sabe nadar. Quer dizer, você tem o conhecimento teórico, mas não sabe na prática o que fazer. A sabedoria tem a ver com a experiência de vida. Tem a ver a não apenas conhecer o problema, mas tem a ver com se livrar do problema da melhor maneira possível. Isso é sabedoria. Quais são os passos para se obter a sabedoria? Em primeiro lugar, você precisa saber que o Senhor é o detentor da sabedoria. Lá em Daniel 2:20, está escrito acerca de Deus, Daniel fala sobre Deus dizendo, dele é a sabedoria. Em segundo lugar, para você adquirir sabedoria, sabendo que ela é de Deus, que ela pertence a Deus, você precisa fazer o que Tiago nos ensina. Você precisa buscar de Deus a sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, você tem aí já 2 passos. Primeiro, você sabe que Deus é o detentor. Você tem a oportunidade, então, de pedir a Deus por meio da oração sabedoria. Mas há um terceiro passo muito prático, que é lendo e praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselhos de sabedoria. O livro de Provérbios, por exemplo, possui 31 capítulos. Se você ler um a cada dia, você lê durante o mês vários conselhos práticos para a sua vida. Ali você encontra a sabedoria. Agora, Paulo vai dizer dessa importância de se ler a palavra, de cumprir a palavra, lá na carta dele ao povo de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, abro aspas para citar Paulo. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus. Paulo está falando a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século, para a nossa glória. Veja, significa que a sabedoria de Deus está na Bíblia. Paulo está dizendo, eu falei para vós, isso para a igreja aos Coríntios, e também para nós, nos dias de hoje, porque temos a oportunidade não mais de ouvir Paulo, a voz de Paulo, mas podemos ler o que ele escreveu. E ele diz, eu falei para vós a sabedoria de Deus. Claro que não foi só Paulo. Os demais apóstolos, os demais escritores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, uma revelação progressiva, uma revelação de Deus que ela cresce na medida do tempo e a gente vai conhecendo mais e mais e a Bíblia vai revelando mais e mais quem é Deus. Todos esses escritores escreveram a sabedoria de Deus. Portanto, a Bíblia ela vai nos tornar mais sábios. Em primeiro lugar, retorno a dizer, você precisa saber que a sabedoria
ela é de Deus, a verdadeira sabedoria. Você precisa buscar em Deus sabedoria. E você precisa buscar na palavra de Deus a verdadeira sabedoria. Se você assim fizer, você vai encontrar sabedoria para a sua alma e para o seu coração. Terceiro e último tópico, a Bíblia e a prudência para a vida. A gente falou no tópico anterior sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento tem a ver com teorias, tem a ver com aquilo que é importante, mas sabedoria tem a ver com aquilo que salva vidas, aquilo que você coloca em prática através da sua experiência de vida e toma a melhor decisão. E a prudência? O que é prudência? A prudência é quando você consegue concatenar, né? Você consegue agrupar o seu conhecimento teórico, a sua sabedoria, quer dizer, a sua experiência de vida, e consegue tomar as decisões mais sensatas, as decisões com menores riscos, as decisões mais acertadas. Você pode conhecer algo na teoria, você pode ter sabedoria e saber lidar com aquela questão, mas a prudência vai te ajudar a resolver, a lidar da melhor maneira com aquela questão, da maneira mais prudente. Você provavelmente já ouviu alguém dizer, falei sem pensar, agi sem pensar. Ou às vezes eu falo algo que vem na minha mente e já sai na minha boca, ele não passa numa peneira e acaba magoando alguém. São pessoas sem prudência, né? Pessoas que cometem erros, que correm riscos para a vida. Há pessoas que morrem por conta de uma palavra mal falada. Há quem diga que palavras doem mais do que tapas. Então é preciso ter prudência, principalmente naquilo que vai falar. A Bíblia, ela nos ensina a ser prudente. Um bom exemplo para a gente ver que o mundo que nós vivemos, ele não tem a prudência, a sabedoria divina, a gente pode observar nas questões relativas ao aborto. Existe uma movimentação para legalizar o aborto até os 3 meses de vida. Os defensores desse ensinamento, dessa doutrina, os defensores dessa legalização, do aborto, eles dizem que até os 3 meses de vida, o feto ainda não se tornou um ser vivo, um ser vivente. Mas a própria ciência não comprova isso. A verdade é que a ciência tem dúvidas quanto a isso. E aí, se você utilizar o princípio da prudência, o que é mais prudente? Já que você não sabe quando é que começa a vida. Claro que o mais prudente é não cometer o aborto. Se você não comete o aborto, certamente você não está assassinando nenhum ser vivo. Agora, se você comete o aborto, né, nesse pensamento desses defensores, e porventura existe vida, você é um assassino. Então, é claro que o pensamento cristão, o nosso pensamento é de que a vida é desde a concepção, né? Desde que o feto ali, desde que o óvulo ele tem esse contato com o espermatozoide, né? Desde que é fecundado, ali, desde a fecundação, ali já nós entendemos que existe vida, por isso nós somos contra o aborto. Mas, se utilizarmos até mesmo a lógica deste mundo, daqueles que são a favor do aborto, a própria lógica já é imprudente em si, né? Então, por isso que a gente precisa ser conservador em algumas coisas, procurar ponderar com mais cautela. Há muitas vantagens em ser prudente. Lembro de novo Mateus 7:24. Jesus disse que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são comparados a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Por que ele é prudente? Porque ele sabe que pode vir chuvas e ventos e toda sorte de problemas da natureza, e ele coloca a sua casa num lugar de menor risco. Ele toma a decisão para não cometer nenhum problema, para não ter nenhum problema futuro, para não haver nenhum risco quanto à sua vida, né? Então, quais são as vantagens de ser prudente? Nós temos muitas vantagens. Em primeiro lugar, pessoas prudentes desenvolvem autocontrole, são controladas, não dão respostas sem pensar, pensam
e às vezes não falam. Acaba evitando qualquer tipo de conflito. Lembra lá do esposo de Abigail, né, que era louco, era nécio. Ele já logo falava o que vinha na boca. Abigail não. Ela já era prudente, ela foi atrás de Davi para evitar uma desgraça pior. As pessoas prudentes têm autocontrole. Pessoas prudentes são humildes, elas não são exibidas. Pessoas imprudentes, elas gostam de aparecer, elas gostam de demonstrar o seu conhecimento e gostam de humilhar as demais. Mas pessoas prudentes, elas são humildes, elas procuram entender, como diz Sócrates, né, só sei que nada sei, entender que, de fato, nós estamos debaixo de grandes mistérios e precisamos da orientação divina para viver. Elas são humildes, sabe que talvez ela sabe alguma coisa a mais do que outra pessoa, mas a outra pessoa sabe outras coisas que ela não sabe. A pessoa prudente não é exibicionista. Pessoas prudentes, por conta dessa cautela, tomam as melhores decisões. Às vezes, na pressa, você que é produtor rural, vai lá, vende seu café num preço inferior, porque teve pressa, porque foi imprudente. Você que é negociante de carro, também pode fazer a mesma coisa se for imprudente. Né? Mas, normalmente, aquele que negocia carro, ele tem uma experiência, né? E essa experiência lhe torna, talvez, mais sábio. E ele se torna, talvez, um pouco mais prudente. Por isso que é importante a gente procurar a prudência, a gente buscar ser prudente em Deus. Certamente, irmãos, isso vai nos livrar de grandes perigos no futuro. Tá bom? Então, por essas e outras razões, né, que vale a pena você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, você praticar a Bíblia. Foi o saudoso pastor Antônio Gilberto que disse que o homem deve ler a Bíblia para ser sábio. Ele precisa crer na Bíblia para ser salvo e ele vai praticar a Bíblia para ser santo. A palavra de Deus ela é uma ferramenta poderosíssima para te conduzir até onde Deus quer que você vá. Isso é, para te conduzir às mansões celestiais. Seja guiado pela palavra de Deus. Tome tempo com a palavra de Deus. Aprenda o conhecimento, a sabedoria e a prudência, porque elas vão te levar para um caminho de glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aí, o que você achou da aula? Você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida. Eu vou ter o prazer de responder, a menos que eu não saiba, mas se eu não souber, eu vou estar pesquisando também para estar te respondendo, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, a paz do Senhor, e se Deus nos permitir, até a próxima aula. Deus abençoe.